E o nosso contato agora é com o senador Nelsinho Trade, do PSD. Senador, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com você, Denise. Uma satisfação falar com todos os ouvintes e todos os telespectadores das redes sociais da Jovem Pan. Bem, senador, vamos falar então de um possível acordo entre Mercosul e Líbano, uma ajuda mais efetiva. O senhor, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, fez parte da comitiva brasileira oficial que esteve no Líbano, o Líbano que foi atingido por aquela explosão absurda que o mundo inteiro acompanhou, com muitos desdobramentos, deixou pelo menos 220 mortos. Eu queria saber qual é a ideia dessa ajuda, desse possível acordo comercial. Bom, em 2019, quando a gente foi para a capital do Líbano, Beirute, na diáspora Brasil-Líbano, esse assunto já veio para que a gente pudesse estimular o nosso país através do Itamaraty, a fim de que esse acordo de livre comércio entre o Líbano e o Mercosul pudesse caminhar, vez que já havia um protocolo inicial da sua dinâmica e teria parado em função da mudança de governo. Eu levei esse assunto para dentro do Itamaraty e o ministro Ernesto já tinha designado uma equipe ligada exatamente a essas questões para poder tabular um encaminhamento desse protocolo. Na última segunda-feira, nós fizemos uma reunião remota com o embaixador do Líbano no Brasil, embaixador Joseph, e, para nossa grata surpresa, ele me disse que essa questão já havia avançado 75%, faltando apenas 25% para poder concretizar. Eu entendo que se todos nós estamos sensibilizados, como a gente vê que estamos, com essa questão do Líbano, dessa explosão, desse acidente, onde lá houve também uma explosão na área social, na área política, na área econômica, é mais do que necessário que a gente possa estender as mãos e fazer com que esse acordo possa vir a retomar o desenvolvimento econômico e social daquele país. Esse é um assunto que não depende só do Brasil, está envolvido os outros países do Mercosul, mas nós, na qualidade de membro que somos do Parlasul, onde congrega vários países da América Latina, dentre eles os países do Mercosul, nós vamos levar esse assunto para ver se num mais curto espaço de tempo ele possa se tornar uma realidade, porque vai ajudar muito a capital a retomar o seu desenvolvimento social e econômico, porque a tragédia que se viu lá é algo assustador e só não foi maior porque essa estrutura que vocês estão vendo aí, aquele que está nos ouvindo deve lembrar que tinha uma estrutura ao lado da explosão. Aquilo nada mais é do que silos tubulares que amorteceram as consequências dessa grande tragédia que aconteceu no país tão querido como o Líbano. A situação lá, pessoalmente, deve ser muito pior, né, senadora? As imagens chocaram o mundo, inclusive pela forma como vários imóveis, até meio distantes desse local, foram atingidos, uma destruição muito grande, e as pessoas ainda enfrentando o problema também da pandemia lá, não é? É verdade, Denise, você tocou num ponto realmente que mostra a sua perspicácia. A gente, quando está num lugar e sai andando para dentro da capital de Beirute, dali 20 minutos que você anda de carro e o seu olhar vai para uma esquina, vai para outra, você ainda vê vidros quebrados, carros estragados, e realmente a proporção desse desastre é algo assustador. E, infelizmente, eu tive aí o desprazer de ver isso. É uma coisa realmente que me chocou, porque uma coisa você vê aí no vídeo, na imagem, outra coisa você está lá no lugar onde aconteceu. A gente fica meio hipnotizado, as pessoas que chegam lá para poder observar aquilo, fica todo mundo com o olhar parado, fixado no horizonte. Realmente é algo muito triste.
Agora, senador, independentemente do acordo, que talvez possa demorar mais, porque envolve outros países do bloco aqui do Mercosul, o Brasil já está formalizando ajuda também ao país, né? É verdade, o Brasil já levou, e o nosso avião foi ladeado pelo caça, o K-260, se não me engano, que cheio de materiais, várias toneladas de alimentos, de remédios. Em função disso, foi também, através da via marítima, 8.000 toneladas de arroz. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos assistindo. Tão importante quanto isso, porque com certeza isso é importante, foi a gente ter constatado a emoção dos libaneses em ver que os brasileiros estavam lá para poder ajudá-los. Isso não teve preço, não teve nada que superasse isso. O abraço carinhoso, mesmo nesse tempo de pandemia, que eles davam na gente. Muito obrigado ao Brasil, muito obrigado ao Brasil. E o carinho que eles têm para com o Brasil também é uma coisa, assim, fora do eixo, sabe? Então, eu acho que foi uma grande acertada do governo Bolsonaro de ter enviado o presidente Temer para chefiar essa missão, e a gente sentiu realmente essa questão da solidariedade humana bater muito forte na alma da gratidão do povo libanês para com o povo brasileiro. Em um país que já vivia uma crise econômica muito séria e acabou tendo desdobramentos, uma crise política também que o país enfrenta agora, até pela forma como o governo lidou com essa situação, se poderia ou não ter evitado esse acidente brutal, não é? Essa tragédia que aconteceu no país. Não é? É verdade, outras bombas já tinham estourado, se é que a gente pode usar essa metáfora, na questão política, na questão social, na própria questão religiosa. Isso foi diminuído com a pandemia do coronavírus. E vocês devem ter observado nas imagens anteriores populares que são voluntários, que do mesmo jeito quando deu aquele problema do óleo aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, os próprios banhistas, os próprios moradores das cidades saíam limpando as praias. Uma coisa que não tinha chamamento, era algo que brotava da pessoa. A gente está lá vendo essa tragédia e bem ali no lugar onde tem a seleção de quem pode entrar, de quem não pode, tinha pessoas cadastrando aqueles que chegavam para, de forma voluntária, ajudar nessa recuperação. Isso também me marcou muito, a solidariedade de um para com o outro lá que a gente constatou. Agora, senador, o senhor também faz parte de uma outra comissão e eu queria falar desse outro assunto, o senhor é da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, e eu queria falar daquele relatório antifascista. A sua avaliação foi de que foi uma perda de tempo, mas isso ainda continua gerando muita polêmica aqui no Brasil, inclusive do ponto de vista jurídico, com explicações maiores do Ministério da Justiça. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor já recebeu esse material, um DVD, com acesso a todas essas informações? Seriam investigações sobre a atuação de 579 professores e policiais identificados como antifascistas. O senhor já conseguiu avaliar todo o material? Sim, a gente tem um aspecto reservado no que tange a esses comentários, até porque o assunto me obriga a lidar com a questão da confidencialidade. Para eu poder receber esse material, eu tive que assinar um termo dizendo que eu ia me comportar dessa forma, mas o que eu posso adiantar para a sociedade brasileira é o seguinte: essa comissão que a gente pertence, o nome dela é assim, Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. As atividades de inteligência existiram e vão continuar existindo. Isso não vai ser por causa de um deslize aqui ou outro acolá que ela vai deixar de existir. Faz parte até de um contexto do Estado Democrático de Direito, a preservação da segurança, da soberania, determinadas questões oriundas do serviço de inteligência. Mas o que eu posso adiantar é o seguinte: não houve
e pelo que eu observei no conteúdo, nenhuma consequência para qualquer cidadão em relação a ele pensar diferente ou mesmo a favor desse ou daquele governo. O que se constata é apenas relatórios para que as autoridades competentes possam ter uma ciência a respeito das questões oriundas da soberania nacional. As investigações vão prosseguir, certamente na comissão. O senhor falou dessa questão do sigilo, mas eu agradeço muito as suas informações. Eu conversei com o Nelsinho Trade, que é senador pelo PSD, presidente das duas comissões. Senador, muito obrigada, uma boa tarde. Denise, eu fico muito feliz, parabéns aí por esse programa. Vocês realmente da Jovem Pan sempre na frente do seu tempo, e quem ganha com isso somos nós, cidadãos que precisam da boa informação, com ética, com transparência, com serenidade. Um abraço a vocês, para mim foi um grande prazer participar desse programa. Muito obrigada, senador.